Aliás, vamos falar dessa história. Seguinte, eu acho que o Superstar foi o grande turning point, não foi? Pra algumas coisas, sim. Pra, tipo, sei lá, aquela grande primeira porta de oportunidade. De alcance, com certeza foi, né? De números, assim. Então eu queria falar até lá, porque vocês estavam... Porque a banda estava madura. Então vamos falar até lá. Como é que foi o seu aprendizado até esse amadurecimento aí? É até interessante escutar que a banda estava madura, porque de várias formas eu acho que não, assim. Não, beleza, molecada. Molecada. Se você tá assistindo lá e fala, pô, molecada talentosa, mas. Sim, tipo, acho que já tinha muitas coisas interessantes acontecendo na linguagem musical, assim. Mas eu, como 21 anos, assim, brasiliense, tipo, lidar com a exposição e tudo que veio em forma meio avalanche foi muito louco, assim. Tipo, fragmentou de várias formas o nosso processo, assim. E foi muito difícil, mas muito interessante. E a gente tá meio que colocando as peças no lugar até hoje, de algumas formas, assim. É muito doido, assim. Todas as expectativas que vieram com isso, sabe? Tipo, eu tinha 21 anos de idade, tá ligado? De repente, vocês são a nova banda do rock. Você tem que carregar tal bandeira e tal. Eu, tipo, calma, eu só quero fazer meu som, tá ligado? Tô aqui de boa, né? Então vieram várias coisas, assim, que você sabe muito bem como é. Que é, tipo, de repente você começa meio que ser famoso, as pessoas começam a te tratar diferente, né? Você volta pra sua cidade natal e de repente as pessoas te tratam com uma forma... se sentem intimidados por você ou querem algo de você. Então foi um processo... complexo de Tieta que dá, né? Isso foi muito doido, assim. E eu sinto que eu só fechei esse ciclo, assim, agora, na pandemia, sinceramente. Por causa de terapia, mergulhos, composição, assim, 5 anos depois. Aconteceu muito novo mesmo. Pra mim também foi muito novo. E uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Quando eu falo que a banda tava madura, né? Claro que vocês... Porra, é uma história e... muito ainda, e tá sempre melhorando, normal, né? Tinha uma ideia que é o seguinte: era uma banda, pra ser uma banda, pra soar com uma banda, tinha que ter identidade, mais do que, por exemplo, mostrar que todo mundo toca bem, ou autoafirmações individuais. Eu vejo muitas bandas que se perdem no começo, querendo, tipo assim, cada um mostrar o seu, vai. E não soar, todo mundo trabalhar para o grupo no resultado final do arranjo, por exemplo. Boto fé. Acho que a gente se encara mais como cancioneiros do que instrumentistas, assim, pra começar, tá ligado? Nós todos, assim, somos eficientes no que a gente faz, mas nenhum de nós é cabulosíssimo, assim, em seu instrumento, sabe? A gente sempre colocou mais ênfase e tesão na composição mesmo e na criação dessa identidade, na narrativa da banda, sabe? O tipo de troca que a gente quer ter com nossos fãs. Até identidade estética é algo que sempre nos alimentou, assim, sempre nos intrigou. Então, lógico que com o tempo, assim, você quer se desafiar, você quer ir para novos gêneros, você quer aprender alguma coisa diferente, você quer aprender um novo instrumento, você quer aprender a sintetizar certos sons ou produzir de certa forma. Mas eu acho que a ênfase sempre foi, tipo, vamos fazer a melhor música e a música mais sincera que a gente puder fazer, mais do que, tipo, vamos tocar absurdos e tal. O que eu acho fantástico, eu amo instrumentistas, assim, sabe? Tipo, eu acho esse craft, assim, você sentou lá embaixo com violão de nylon, você começou a tocar uma aquarela, tipo, eu já fiquei tipo, uau, tá ligado? Tipo, vai. É sério, tão bonito, assim, e tipo, tão bem tocado, sabe? O volume de todas as cordas estava basicamente comprimido com a sua mão. Eu falei, caralho, mano, que perfeição. Mas isso eu acho maravilhoso, eu acho muito bonito de ver, assim. Só que eu acho que a gente... É engraçado, às vezes a gente usa... Sabe em videogame, quando você tem um personagem, assim, com vários atributos? A gente sempre foi mais os all-around, assim, sabe? De tentar equilibrar todos os atributos do que, tipo, preencher esse e ficar meio vazio nesse e tal. Então, acho que é isso, assim. E a gente começou relativamente cedo, ali 16, 17. Então, quando a gente chegou no Superstar, além dessa maturidade que eu acho que já tava começando a rolar, já tinha ali tinha uma certa teimosia, assim. E tinha uma ousadia que era rara, assim, pra galera da nossa idade, que era, tipo... A gente já contou essa história algumas vezes, assim, mas a produção queria que a gente fizesse cover, a gente falava não. Rolava quase que, assim, não vou falar ameaça, porque isso é uma palavra um pouco forte, mas rolava algumas... Uma pressão. Uma pressão, assim, né? De, mas a gente não sabe o que vai acontecer com vocês no programa. A gente, foda-se, tá ligado? A gente quer fazer nosso som. Então a gente foi meio que peitando isso, muito com o espírito meio do underground, assim, porque a gente chegou ali, por mais que sejamos, assim, de bairro privilegiado e tal, a gente não teve essa ascensão, sabe? Tipo, cortando caminhos, sabe? A gente foi tipo, velho... Jabá. Não teve nada dessas paradas. A gente fazia o próprio mesh, tocava nas garagens, se fudia, carregava o próprio equipamento todo lado, fazia os próprios eventos, se fudia pra caralho e tal.
Há quanto tempo a banda existia? Então esse perrengue, quando a gente chegou ali no Superstar, com 2015, a gente transpareceu certa maturidade e certo vigor, porque a gente já tava calejado, assim, já tinha 6 anos, assim, sabe? De underground alternativo, de fazer a gente mesmo as coisas. E de uma mentalidade que a gente se inspirava muito nas bandas mais hardcore, que eram as bandas que a gente tocava em Brasília, assim, sabe? Então, é sobre a mensagem, é sobre mudar o status quo, sabe? É sobre essas coisas, assim, não é sobre só fazer sucesso, ganhar dinheiro e tal. E então a gente já teve essa mentalidade, a gente manteve ela quando a gente meio que permeou o mainstream, né, naquela época, assim, mas sempre conectados com o midstream, né, com o alternativo. Então foi muito massa, cara. Foi uma doideira, foi uma doideira. A gente viveu muita coisa muito louca. Nossa, e agora, pós-pandemia, assim, eu acho por causa dessa coisa imersiva tão intensa, assim, da solitude, sabe? E terapia para um caralho. Eu só sinto que terminou agora, assim, esse ciclo, sabe? De 2020, assim. Então, me sinto muito renovado, assim. Me sinto conseguindo olhar para as nossas coisas com um olhar muito novo. E isso influenciou muito o disco. A gente voltou pro rock, que é nosso lugar, que a gente sempre esteve, só que nos sentindo muito renovados, assim. Então, Sim. a gente conseguiu imprimir uma certa nova cara e retomar algumas linguagens que eu sinto que muita gente abandonou o barco, assim, sabe? O rock foi deixando de ser tão popular assim. Eu acho que uma galera de uma forma um pouco impulsiva saltou assim, não, vou fazer outra coisa então. Ah, rock não sei o quê. Aí rolou até um processo às vezes, de memetizar algumas coisas do rock, assim. Eu, tipo, não, mano. Não, tipo, eu tenho muito orgulho do que a gente já fez. E, tipo, Sim. E é muito sincero, é muito real. Então eu não vou desmerecer, sabe, as coisas que a gente fez. Pelo amor de Deus, eu vou te falar uma coisa. Ó. É isso que eu quero dizer com a maturidade.